Olá pessoal, estamos de volta aí com o nosso podcast, The BorbaCast, sempre falando sobre as coisas culturais, artísticas e também de entretenimento, né, digamos assim, da vida porto-alegrense. E o nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Ferla, que é jornalista, trabalhou na Rádio Ipanema, trabalhou na Zero Hora, trabalhou na gravadora Warner, escreveu vários livros e convivemos durante muito tempo na cidade de Porto Alegre e fizemos muitas coisas juntos, inclusive algumas festas como DJ. E o Marcelo vai falar um pouco sobre essa experiência de ter trabalhado tão profundamente, tão proximamente a indústria da música, né? Seja na rádio, seja na gravadora ou no jornal, muitos shows para contar, muitas festas também, por que não, né? E isso tudo na conversa sobre esses assuntos que a gente vai trazer para vocês, então, a partir de agora. Então eu vou conversar com o Marcelo Ferla, jornalista natural de Montenegro, que eu conheci na época da faculdade. Não, a gente se conheceu em Montenegro, né, Marcelo? A gente se conheceu em Montenegro, acho que a tua primeira festa foi em Montenegro, né? A primeira festa que eu fui fazer som, assim, isso, na época da Ipanema. A gente se conheceu lá na primeira festa. No clube que eu não participava, na verdade, mas eu conhecia, todo mundo conhecia o Mauro da rádio, né? O Mauro da Ipanema. E aí eu acho que eu me apresentei, a gente ficou conversando e tal. Provavelmente a gente trocou alguma ideia sobre música, disco e tal. Eu falei que tinha tal disco, o Mauro falou que tinha, enfim. Clube Rio Grandense? Não, cara, essa foi no Clube do Comércio. Clube do Comércio. Eu fazia muita festa. Aí depois a gente fez várias festas no Clube Rio Grandense, né? Eu como DJ do Mauro e tal, e eu tocava como DJ lá. Tinha os dois, né? Os dois na praça, os dois do lado, tem os dois ainda, né? No meio da Praça Central de Montenegro, terra de Agostinho Lix, né? Do Armazém do Seu Lix. Do Armazém do Seu Lix, melhores doces da cidade. Mas depois a gente se encontrou na faculdade também, né? Porque tu cursou Unicinos, tu fez jornalismo na Unicinos, eu também. E a gente não foi colega de aula, mas a gente se cruzava lá de vez em quando. Assim. Então, eu acho que até que foi a partir disso, né? É um pouco daquela história quase que do ídolo, assim, né? Tu ouviu o cara na rádio, daí tu gosta de música, como eu sempre gostei. Conheci na festa, e aí eu acho que a gente começou a se cruzar na faculdade. Eu acho que eu pegava algumas caronas quando eu vinha para Porto Alegre. Eu morava em Montenegro, voltava para Montenegro ainda, mas quando eu vinha para Porto Alegre, no potente Fusca do Mauro Borba. E a gente vinha também com outro grande amigo meu, que depois se tornou meu produtor das minhas festas, que era o Cachaça, que estudava, eu acho que ele chegou, eu não sei se ele estudava contigo, mas enfim, a gente estudava na comunicação ali da Unicinos, né? E aí a gente começou a fazer a ter uma trajetória de amizade e troca de conhecimentos musicais, digamos assim, né? O Cachaça com cabelo moicano na época. O Cachaça era punk, rapaz. O Cachaça era sensacional, o Cachaça era casado com a Cicuta. A Cicuta, o namorado da Cicuta, morava com ela lá da Cicuta, que durante muitos anos foi hostess do Ocidente. Eu acho que ela trabalha ainda no Ocidente, né? Eu acho que ela saiu alguns anos, nos últimos anos ela saiu, ela faz algumas coisas lá ainda, né? Ela é quase que móveis, praticamente móveis e utensílios do Ocidente, né? E é curioso que eu lembro que o Cachaça me contava que eles vendiam pão de queijo nos escritórios ali da Carlos Gomes, que eles faziam pão de queijo, os punks ali, a turma dele, e era uma época que os leites eram vendidos só em saquinho de leite, né? E aí tinha muito descarte, então eles iam no Zafari ou no supermercado próximo, pegavam os leites, o descarte do leite, faziam pão de queijo para vender nos escritórios, cara, sensacional, né? Mas voltando ali a Montenegro, quando a gente se conheceu, tem aquela história que eu até já contei, escrevi e tudo, né? Mas é legal a gente recordar aqui que no dia que a gente se conheceu lá na festa, tu me falou que tinha uma fita do New Order, e aí eu fui
eu fui até a tua casa, a gente foi tomar café da manhã lá na casa da família Ferla. E aí tu me passou a fita do New Order, que foi a primeira vez que tocou na Ipanema uma música do New Order, né? Pô, isso é muito legal. Que loucura, legal, né? A maneira como a gente trabalhava, né? Não, a maneira como a gente trabalhava, quer dizer que eu te mostrei uma fita, emprestei uma fita do New Order, e como que eu consegui essa fita cassete. Essa fita eu consegui, eu comprava fitas cassete importadas aqui na Realejo, em Porto Alegre, ali no Moinhos de Vento, na galeria ali, Moinhos de Vento, que eles compravam disco, tinham vinil importado, né? E eles gravavam os vinis e vendiam em fita cassete. Só que muitas das minhas fitas cassete, que inclusive eu tenho ainda guardadas, eu comprava porque na revista Bis, que era a grande revista de música do Brasil, a partir do Rock in Rio, né, a Bis surgiu em 86, em 85 a pesquisa de campo foi feita no Rock in Rio, e aí eles fizeram a revista e tinha uma parada que era um tipo correspondência, e aí o Achados e Perdidos, sei lá como é que chamava, não é Achados e Perdidos, mas eu lembro que um cara do Rio, de Niterói, ele anunciou que ele vendia gravações de fitas cassete, então eu mandava o dinheiro, porque não era depósito bancário, mandava dinheiro pro cara e ele devolvia e mandava a fita cassete. Eu tinha algum esquema de depósito, talvez eu não mandasse o dinheiro assim, mas enfim, eu sei que eu pagava o cara e ele mandava as fitas cassete do Rio para todo o Brasil e inclusive para Montenegro, onde eu morava, e assim eu comprei essas primeiras fitas importadas. Tem bastante coisa de New Order, Joy Division, Bauhaus, todas aquelas bandas muito legais ali, alternativas, né, na época chamadas de alternativas, dos anos 80, eu comprava por correio de um cara. Acho que ano passado, algum tempo, eu procurei, eu tenho também as bis, e eu procurei o endereço, consegui o nome do cara, o endereço desse cara. Ele era um médico. E só que eu não consegui, tentei entrar em contato com ele, mas não achei Facebook, redes sociais e tal. Mas é sensacional, né? Uma história de conquista, né? Da música, assim, tinha que dar um jeito para se conseguir as coisas. E nesse caso da fita cassete, que depois eu emprestei para o Mauro, que conheceu ali o New Order, foi um material que eu tinha adquirido por correio de um cara que eu nunca vi na vida. Mas tu já conhecia a banda de nome, assim? Tu sabia que ela existia ou não? Não, claro, sabia por ler, né? Sabia como a gente sabia conhecer as coisas naqueles momentos. A Bis, naquele tempo. A Bis, quando surgiu, foi uma revista muito importante. Praticamente a formação de toda a minha geração de críticos musicais ou de jornalistas de música, como eu sempre preferi ser chamado, ela foi muito criada ali pela turma da Bis, né? Todo mundo lia a Bis. E claro, cada um aí com seus backgrounds estaduais, né, ou municipais, assim, que era do Rio, de São Paulo e tal, mas a Bis foi muito importante, e aí começaram a ter algumas matérias. Eu acho que o New Order foi capa da Bis das primeiras, assim, e aí a gente lia, se informava, tinha que dar um jeito, o pessoal dizia que era legal, a gente ia conferir, né, não tinha muito como vir, e tinha aquela história. Como eu falei, aqui em Porto Alegre também tinha alguns lugares para comprar disco. Mas é isso, era por literatura, porque aí depois tocava em rádio, né? Sim. Mas era o que tínhamos naquele momento, né? E algumas, nesse caso a Bis foi importante, e tem uma formação, acho que nossa também aqui no Sul, por isso que eu falo de cidades e de estados, né, que foi bem importante, que foi o Transasom, né? Eu era bem moleque, meu irmão gostava muito de ver o Transasom na Gaúcha, com o Pedrinho Sirotsky, que depois eu acabei biografando, escrevi um livro chamado Lembra do Transasom, né, que era focado muito na questão da música, e o Transasom era muito interessante também, porque ele passava videoclipe em 73, né, 73, 74, 7 anos antes de a MTV existir, né, então era a maneira que a gente tinha de se informar e de descobrir os New Order da época, né. Sim. Eu lembro que na época eu ouvia falar nos Smiths, que já era uma banda muito famosa, né? E ficava imaginando como será que é, né? Eu ouvia comentários, lia comentários, mas não tínhamos o som, né? E aí eu perguntava o Miguel DJ, que era o divulgador da Warner, né? Acho que era Warner. Eu sei que uma época ele foi da Warner, mas não sei se foi nessa época. O histórico foi o Paulinho Boy, né? Mas talvez o Miguel tenha trabalhado lá também. Eu acho que sim. E aí eu perguntava pra ele, cara, e esse tal de Smiths, a gravadora não vai lançar, né? E ele, como divulgador, ele não sabia, né? Se a gravadora ia lançar ou não. Até que
né, finalmente lançaram, né? Mas também a gente conseguia muita coisa antes, né, da gravadora, porque aí tinha aquela história de alguém que viajou e, né, o U2 foi assim, né? Pessoas viajavam, traziam o disco e era uma outra época, assim. Daí tu fez a faculdade na Unicinos, fez comunicação, se formou jornalismo e começou a atuar na Ipanema, né? Antes de tudo, assim. Tem uma passagem interessante na Unicinos que eu e mais uma turma de 6 ou 7 pessoas, Paulo Torino, Adriano Alves de Oliveira, Roberto Moreno, Rui, que eu não lembro do sobrenome, acho que o Ricardo Van Dorf estava também, que depois virou um repórter da RBS, né? A gente criou a Rádio Unicinos, que era uma rádio pirata. Na verdade, eu tinha com o Adriano Alves de Oliveira uma rádio pirata em Montenegro. Na verdade, a rádio era do Adriano na casa dele, que era a Transcendental FM, que a gente brincava de fazer rádio lá. Virou uma rádio importante na cidade. E Montenegro é uma cidade curiosa. Montenegro tinha muitos jornais, tinha 3 jornais, inclusive o segundo mais antigo do estado, que é o jornal O Progresso, que é do tio do Jerônimo Teixeira, que foi editor da Veja até muito pouco tempo. 3 jornais e 2 rádios, a Rádio América e a Rádio Montenegro. E o Adriano, a gente tinha uma rádio pirata lá que tinha muito mais audiência que as rádios oficiais. E aí, por causa disso, ela foi lacrada, né, pelo Dentel na época. Um dia a gente chegou onde a gente estava o Dentel lacrou a rádio, proibiu, depois a gente abriu ela de novo. E o Adriano, que é um grande aficionado por rádio, depois a gente foi estudar juntos na Unicinos e criamos lá a rádio da Unicinos, que era uma rádio pirata também. O meu primeiro, fora a rádio de Montenegro, além da rádio de Montenegro, as 2 primeiras rádios em que eu trabalhei eram piratas. E a Unicinos acho que durou 1 ano mais ou menos, e nesse período se começou a buscar uma maneira de fazer que ela se tornasse oficial e conseguir a concessão, que demorou mais um tempo, assim. E nesse período também eu comecei a fazer as folgas lá da Rádio Ipanema, né? Teve um período que o Newton Fernando foi de férias para a Europa, né? E assumiu o Mauro Borba de diretor. O Mauro já era meu amigo lá de Montenegro, das festas e tal, e aí ele me convidou para fazer um teste. E eu fiz um teste num sábado à tarde, estava com uma amiga minha de Montenegro rindo de mim no estúdio o tempo todo, e com um operador de cabelo verde, né, que chamava-se Valberto Cras Borges, também conhecido como Beto DJ. E aí eu fiz um teste lá e tal. Eu acho que eu não fui muito bem, mas aí o Mauro me chamou. Eu não lembro, né, mais disso, cara. Mas eu lembro. E aí eu comecei a fazer as folgas da Ipanema. Era muito legal, né, porque eu era o freelancer folguista, e assim, a Mary, por exemplo, tomava muita multa. Ela fazia alguma coisa fora do ar e o Newton tirava ela, tirava uma semana, dava um gancho e me ligava, vem aqui fazer uma semana e tal. E aí eu fiz, foi muito legal, porque eu fiz todos os horários, assim, horário. E além disso, era um momento muito especial da Ipanema, né? Lembrando, tinha a Nara de manhã, depois o Newton, depois o horário de meio-dia já era a Mary, o Mauro, até a hora do rush, a Kátia à noite, e depois o Nilo Cruz com o voo do morcego, né? E eu fiz basicamente todos esses horários, uma semana, 10 dias, às vezes a folga, às vezes as férias, e o que foi muito legal, porque a gente acaba trabalhando, né? Conseguindo ter contato com um público muito, muito variado, né? Se começa a entender, né, as diferenças de público e tal, nos horários, que foi uma coisa sempre muito importante para mim. Embora, não, aí foi depois, assim, esse foi meu primeiro contato muito no dia a dia com rádio, porque daí eu saí da Ipanema e fui para a gravadora Warner, né? E aí sim, aí eu comecei a trabalhar não só com horários diferentes de uma mesma rádio, mas comecei a conhecer a movimentação e como só todas as rádios, né? Rádios Top 40, como a Cidade, que era a grande rádio da época, Atlântida, né? As rádios mais populares, como a Universal, as rádios do Gadré, né, sempre mais populares e tal. Isso é um aprendizado excepcional, assim, também de um tempo muito de coisas que realmente não existem mais, né? A coisa do divulgador de rádio, levar o disco na rádio, né? Ouvir com o programador e tentar que ele toque a música ou escolher que música tocar num disco, né? Isso era muito legal. E foi uma mudança interessante, assim, né? Porque tu sai de uma rádio alternativa, que era Ipanema, que não seguia muito o padrão da indústria musical, assim, né?
e vai para uma gravadora que era uma das 5, né? Das 5 grandes, assim, mundiais. Era, sem dúvida. E era o lado industrial, capitalista da música, né? Então foi uma experiência radical, assim, né? Muito, e eu tive muita sorte, porque eu trabalhei nessa época de Ipanema durante um ano, né? Praticamente quase todas as semanas, assim, ou quase todos os meses, pelo menos, eu participava, embora fosse o folguista, assim, o freelancer da rádio, mas num momento muito especial da rádio, né? Com uma equipe muito boa e a rádio muito importante, que foi aí 88, 89. Quando eu fui para a Warner era a grande gravadora, o presidente da Warner era André Midani, o cara que fez a indústria fonográfica no Brasil, né? O cara que descobriu a bossa nova, depois o rock nacional, os baianos, o Jorge Ben, a coisa impressionante, assim. Aliás, ele nos deixou há pouco tempo, né? Há pouco tempo, exatamente. Um cara realmente fundamental para as nossas vidas, né? E comecei a trabalhar na gravadora com o André, e é isso, aí comecei a entender muito o processo do lado da gravadora, né? Processo mais artístico / comercial, e como as rádios funcionavam, né? E aí tem histórias incríveis, assim, de tocar música, né? De fazer as músicas tocarem, assim. Eu lembro de vários episódios. Eu lembro de por exemplo, que daí tinha uma coisa legal, né? A gente recebia o disco, recebia o bolachão, né? Levava, tentava tocar e ficava na expectativa. O R.E.M., por exemplo, Losing My Religion, quando foi lançado, a Ipanema tocou 2 vezes no teu horário. Isso eu me lembro muito, assim. São coisas importantes para quem trabalha no processo, né? Tu tá com os caras que tem que vender o disco. E aí o cara ouve e diz, cara, abriu o programa com a música do R.E.M., eu acho que fechou também. Então, eu lembro de ter música o disco 101 do Depeche Mode, que é um disco duplo. O Depeche Mode tinha estourado com Strange Love, e depois lançou o 101 ao vivo, e aí a tendência é que muitas lojas comprassem, e se comprou muita loja estava encalhado, porque a música de trabalho não funcionou na época. E foi um dos discos que eu me lembro que eu cheguei com o programador da Atlântida. Cheguei para ele e disse, cara, a gente tem que dar um jeito de tocar esse disco, vamos escolher uma música. É um dos tempos, né? Sem jabá, sem nada. Assim, aí a gente escolheu o Just Can't Get Enough para tocar, que era uma coisa que eu acho que funcionava em rádio, e estourou e esgotou o disco, assim. O Pixies também, o Here Comes Your Man foi uma música que a Atlântida tocou. Eu me lembro, aí o Miguel DJ era programador da Atlântida. Eu disse, cara, essa banda aqui é muito legal para tocar só na Ipanema, né? Porque claro que na Ipanema ela ia tocar, né? É uma rádio alternativa ali e tal. E eu me lembro que ele ouviu e disse, vamos tocar essa música. Então tem muitas histórias desse período que hoje são românticas, né? Porque realmente não tinha, assim, e eu entrei num momento na gravadora que não tinha jabá. A minha função ali, tinha um outro divulgador que era o Paulinho Boy, o clássico Paulinho Boy, que tratava dos artistas, eu cuidava dos artistas mais importantes. Depois ele saiu, eu peguei todas as pontas, né, os maiores e os mais alternativos, e eu podia trabalhar os mais alternativos de alguma forma e os mais específicos. A linha de jazz da Atlantic, né, que era da Warner, que era muito, muito espetacular também. Warner, né, Warner, Elektra, Atlantic, né, 3 selos muito importantes da indústria fonográfica. Mas o jabá existia, né? Só que talvez naquele momento ali estava um pouco parado. O jabá existia, mas... Na verdade, o jabá sempre existiu, né? Sempre existiu, né? Sempre existiu. Desde que ele começou. Desde que o primeiro cara ganhou uma graninha para tocar uma música, né? Dizem que foi nos Estados Unidos... com o Alan Freed, ele foi preso, né? Foi preso, por isso. O DJ Alan Freed foi o cara que criou... Na verdade, ele não criou, mas ele popularizou o termo rock and roll. Isso. Né? E ele foi preso por paiola, né? Como eles chamam o jabá lá. Ele de fato foi indiciado e foi preso. Claro que tinha o jabá, mas tinha um estudo. A Warner era uma gravadora muito progressista naquele momento, muito por conta do André Midani, né? Então a Warner tinha algumas maneiras, estava tentando descobrir maneiras diferentes de fazer as músicas acontecerem. Uma delas era o que eles chamavam do divulgador especialista. Eu não tinha o perfil do divulgador que ia fazer o cara tocar e pagar jabá.
né? Eu conhecia música, formado em jornalismo, tinha uma parada diferente ali. Então tinha três praças fundamentais: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro eles contrataram a Andréa Rock and Roll, no Rio, em São Paulo, o Júnior, e em Porto Alegre o Marcelo Ferla. Então eram três. A gente cuidava dos artistas novos, emergentes, e das coisas mais específicas como o jazz, por exemplo. Então a gente era muito importante fazer um trabalho em jornal, dar o maior apoio possível para os jornalistas, né? E tentar contar quem eram essas bandas e tal. Às vezes a gente reescrevia release, por exemplo, era uma coisa bem mais específica. Então a gente não lidava com jabá, na verdade. Aí a primeira artista que estourou sob a minha vigência, no meu tempo ali de alternativo, era o Guns N' Roses, que era um artista alternativo naquele momento para a Warner. E daí depois ele fez o crossover e aí passou para outro divulgador, né, durante um tempo. E então era isso. Tinha a outra coisa que a Warner fazia na época, que a Warner descobriu, é que a música estourava na noite também. Então a Warner começou a fazer muito remix, era um momento de muito remix, contratou os melhores DJs do Brasil, liderado pelo Grego, o Gregão de São Paulo, que eu acho que morreu ano passado ou retrasado. O Cuca, que era um cara bem legal também de São Paulo, o pessoal meio do hip hop, ali, o meio da música black. E esses caras eram contratados da gravadora para fazer remixes, né? E a Warner então descobriu que em vez de pagar jabá para um programador viajar, o cara casava, ganhava, as gravadoras se cotizavam, mandavam o cara para Nova York na lua de mel em troca de tocar algumas músicas. Mas era um jeito muito amador, né? Não tinha contrato, era uma coisa meio verbal ali, na verdade. Até tanto porque era fora dos panos, não era oficial. Sim. Depois acho que se tornou oficial durante um tempo, com contrato mesmo, né? Mas à noite, estourar a música da noite não gastava tanto, né? E se descobriu que era um filão também. A Warner tem uns discos clássicos da época de house mix, umas coletâneas que eles faziam versões em house que estourava na noite e passava para as rádios daí. Então eram formatos diferentes que estavam sendo testados naquele momento. E de novo, eu tive a sorte de entrar na Warner nesse momento em que se tentava fazer algo um pouco mais legal, assim, um pouco mais criativo na hora de fazer tocar as músicas, em vez de simplesmente pagar uma grana para a música tocar no rádio. Bom, vou situar aí o nosso ouvinte, que nós estamos falando de uma época, anos 80, né? Final dos anos 80, início dos 90 já, 90 e alguma coisa. A época que ainda existiam discos de vinil e gravadoras, né? Duas coisas que... quer dizer, as gravadoras ainda existem, né? Só não existe mais o mesmo formato, né? Eles tinham escritórios de divulgação, tinham divulgadores que iam nas rádios levar os discos, né? E fazer um trabalho de propaganda, marketing dos discos junto aos jornalistas e radialistas. Era uma época também que os meios de comunicação eram um pouco diferentes, né? Isso é pré-internet, então vamos situar bem a gente tá... para que as pessoas saibam do que nós estamos falando, né? Esse período especificamente a gente está falando aqui de 88 até 94, 95. Aí com o crossover, depois eu saí da Warner, eu fui pra Zero Hora. E aí começou o DJ também, aliás, o CD também, né? Aí começou uma virada que foi o momento mais legal da indústria fonográfica, de alguma forma. O que mais rendeu, mais ganhou grana. E surgiu o Walkman. O Walkman antes ainda um pouquinho, né? Porque daí era fita cassete, né? Claro, aí tem os... Deu o Discman depois. Tem aquele momento que tudo aparecia, que tudo se misturava, né? Mas esse período romântico da indústria fonográfica, ele não era, ele era romântico por algum lado, assim, como eu falo, assim, tinha muito jabá. Para mim ele funcionava dessa maneira porque eu tinha uma missão um pouco mais de tentar convencer pela qualidade do processo e não com a grana, né? Tem umas coisas incríveis aí, eu fico puxando pela memória, que eu lembro que uma vez eu fiz tinha um disco do Prince, e a Rádio Atlântida era a primeira rádio do Ibope, e eu fiz um concurso no Prince que era uma redação, tinha que fazer uma redação, eu não lembro qual era o disco, mas eu tinha que fazer uma redação, a melhor redação ganhava
ganhava o prêmio lá, que eu não sei qual que era e tal, e aí tinha um tipo de, que não era jabá, né, que era tipo de promoção, que a gravadora dava um brinde para o ouvinte, ou uma viagem, né, ingresso para show, discos e tal, e em troca disso a música tocava na rádio. Era um marketing mais sadio nesse sentido do que simplesmente pagar. E aí tem um episódio que eu lembro também com um amigo nosso que o Mauro conhece, que era o Rogério, que era o meu chefe num período na Warner. E aí tinha umas músicas que eu tentava fazer isso, como é que vai tocar o disco do Prince? Ou tira lá o disco do B52, a música Love Shack. Então a gente vai dar umas barracas, era no verão, vai dar umas barracas, uma promoção para o ouvinte de tal rádio e toca a música, porque fala, enfim, né, tinha umas relações meio de marketing assim no processo. E teve uma vez que a gente não estava muito conseguindo fazer umas promoções nessa linha mais sadia, e o Rogério chegou para um executivo de uma rádio e falou para ele, cara, então vamos combinar aqui o seguinte, eu te dou 2 carros aqui para a rádio, o Marcelo não precisa mais vir, tá? A gente só manda por telefone, eu acho. A gente só manda a lista, ele vem aqui uma vez por mês, manda a lista das 30 músicas que a gente quer que toque quantas vezes quiser, e a gente não faz mais promoção, porque assim, era uma coisa meio bizarra, sabe? E aí, claro que não era um jogo, um efeito, um exagero dele para dizer, vamos trabalhar de uma maneira mais legal, vamos fazer as músicas tocarem, mas de um jeito mais sadio, assim. E aí a gente não deu os carros e eu continuei indo nas rádios. Bom, e aí tu começa também a conviver com os artistas e tal, né? Que tu lembra dessa época, assim, algum fato... Tinha umas festas que rolavam com as bandas vinham de fazer divulgação, né? Isso. E aí começa o rock brasileiro e festas que também nós começamos a atuar como DJs e enfim, né? Viagens para ver shows em Rio e São Paulo. Que mais tu lembra desse período da Warner aí? Da Warner. Bom, aí tinha algumas bandas. É legal que Porto Alegre tinha uma relação muito grande com o rock. Então, assim, Barão Vermelho, por exemplo, vinha muito pra cá. Vinha direto e tem ótimas passagens com eles. Titãs vinha muito também. Aí as bandas de fora, de uma época também que a DC7 fazia muito show aqui. Então, Skid Row. Skid Row teve um show bizarro que tocou 2 músicas, jogaram uma bomba no palco, um negócio assim, os caras saíram correndo. Foi meio estranho, assim. O Titãs, o lançamento do primeiro disco foi num coquetel na Crocodilos. Não sei se era tu que estava na gravadora. O Titãs, a gente tinha um outro divulgador, a minha dupla lá, que era o Paulinho Boy, que era um clássico, né? O Titãs, eles adoravam isso. O Paulinho recebia os Titãs, ele pegava as letras das músicas, os títulos e recebia eles. Sei lá, eu vejo flores quando vejo vocês chegando aqui na cidade, os nossos corações e mentes ficam muito felizes, mas agora a gente vai almoçar porque a gente precisa de comida. Eles pegavam das letras. Era muito engraçado isso. O Titãs teve uma passagem aqui que foi muito divertida, que ele eram 8, né? O Titãs é aquela banda que quanto mais cada ano a partir do momento foi diminuindo, mas no momento que não eram 8. Hoje eu acho que tem 3, né? Hoje eu acho que são 3, né? Mas vê que a banda continua, né? Ela vai perdendo e vai continuando. Os Titãs tinham um disco, e aí eles fizeram o seguinte: 2 Titãs em cada praça importante, 2 em Porto Alegre, 2 no Rio, 2 em São Paulo, 2 em Belo Horizonte, para fazer o lançamento do disco, fazer um circuito de rádios. Só que eu acho que era o Branco e o Nando, seguramente que era o Nando, eu acho que era o Branco e o Nando. Eles chegaram muito cedo, chegaram 7 da manhã, e a primeira rádio era 9 ou 10. E aí eles chegaram, eu peguei no aeroporto e tal, e eles chegaram e falaram o seguinte: cara, tá muito cedo, a gente não gosta muito de fazer rádio, então a gente tem que estar aquecido, vamos beber. E aí eu lembro que eu fui num lugar, não sei por que estava aberto aquele lugar no Quinta Avenida Center. A gente foi meio tomar um café, na verdade, mas não era café, tinha um conhaque. Eu sei que a gente começou a beber e eu junto, era, sei lá, 7h30 da manhã. Eles chegaram nas rádios, eu me controlei, eles chegaram nas rádios muito bêbados.
E aí eu lembro que eles entraram, acho que era na Atlântida, abriu, não, era o Branco Melo, abriu o microfone, o Branco super ofendeu Engenheiros do Havaí, porque essa banda é uma merda, não sei o que. Foi engraçado, assim, causou um alvoroço na cidade, assim, por uma pseudo-briga entre uma banda e outra, e ele acusando a banda gaúcha, né? Aí Engenheiros, todo mundo malhou, né? Todo mundo malhava, cara, que loucura. Eu tô lembrando dessas passagens, tem muita passagem com gringo também, o disco de Mary Chain. Aí tem uma coisa que tu falou da Ipanema que eu lembrei, como eu tinha essa cabeça de Ipanema, de que o que interessa é tocar música boa do disco e não a de trabalho, eu me lembro que eu subverti algumas coisas. Aí eu me lembro que Aerosmith, por exemplo, quando veio um disco, o Pump, a música de trabalho era uma e eu não gostava muito. Tinha o What It Takes, que era um puta de uma balada, e as rádios não queriam tocar essa música de trabalho. Eu virei a faixa direto, aí estourou a música, e aí por causa de Porto Alegre tiveram que virar no Brasil inteiro. E aí eu recebi aqueles telefonemas, os comunicados da gravadora, toca a música que tem um clipe. Eu disse, cara, não adianta, se não estoura a música tem que tocar outra e a gente escolhe a mais legal, porque eu tinha essa cabeça, né, de não tocar, e é só o Rio Grande do Sul que tem essa cabeça. A gente vê os meus grandes amigos jornalistas de São Paulo e Rio, a música de trabalho é a música de trabalho, sabe? Eles respeitam de alguma forma isso. Vinha carimbado, isso é sucesso. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal, porque eu também adquiri uma reputação na gravadora de me dar uma certa liberdade de lidar com os artistas mais alternativos. E teve um momento que, quando o Dizzy Mary Chain veio tocar em Porto Alegre, não lembro se 90 ou 91, eu lembro que a Connie Lopes, que era a diretora da gravadora portuguesa, Connie Lopes, que era muito legal, Conceição Lopes, ela me ligou e disse, cara, é o seguinte, a gente tá meio sem grana, então em Porto Alegre o Dizzy não vai ter ninguém, então fica com eles, a gente confia em ti, e se vira. Aí foi muito legal, porque fui pegar os caras no aeroporto, levei pro hotel, fiquei a madrugada lá, a primeira madrugada no Plaza, bebendo com eles. Quer dizer, bebendo não, porque eu bebi dois copos e eles beberam 2.000 litros. Eu nunca via, não conhecia, nunca tinha visto alguém beber tanto na vida. No outro dia fiz backstage, fui pro ensaio, foi muito legal. Eu passei 2 dias com eles o tempo inteiro, assim. E tem uma história muito legal do Jesus, que quando eles chegaram, primeiro que foi legal, eu me lembro que eu peguei eles na van e fomos até o hotel. Aí eu fiquei olhando assim, cara, que coisa mais legal que eu tô com o Dizzy Mary Chain aqui, sob minha responsabilidade, uma banda que a gente gostava e gosta tanto, né? E os caras estão aqui, vem fazer show em Porto Alegre, vai ser muito legal. Quando a gente chegou no hotel, era a Copa do Mundo, era 90 então, né? Era 90 e tinha um jogo, que foi a única coisa que eles pediram. Eles pediram, tem um jogo da Inglaterra, acho que é Inglaterra e Alemanha, que a gente quer ver, mas a gente vai estar voando. Então a determinação é que o hotel gravasse em VHS o jogo e eles iam ver depois o jogo, né? Quando chegasse, não podia falar de futebol, não podia falar do resultado para eles. E eles adoravam futebol. E quando eu entrei para fazer na frente no hotel com eles atrás. Quando eu entrei, um deles estava com uma bola de futebol, só que é o seguinte, não era o estereótipo do cara que gosta, era uma calça de couro preta, uma bota gigante, magrão, um cara de maluco, toda aquela banda de um cara de maluco entrando, e tinha entrando no hotel com uma bola de futebol, chutando a bola. E tinha uma convenção do couro calçadista, de um monte de velho careta no hotel, e eu lembro que a cena é espetacular, assim, eu entrando, uma bola, um cara correndo atrás da bola e um monte de cara olhando aqueles malucos do Dizzy Mary Chain, tudo de preto, maluco, uns cabelos de qualquer nota, assim, entrando no hotel. Foi bem divertido, assim. Aí esse jogo a Inglaterra perdeu nos pênaltis, eles encheram a cara, tinha uns ingleses ali e tal, encheram a cara porque eles perderam o jogo. E foi divertido, assim, foi um dos episódios legais. Eles fizeram um show antológico aqui, né? Um show na reitoria da URGS que foi muito legal. Eu lembro desse show, eu tava lá. O Burnie também aconteceu isso. O David Byrne eu lembro até que eu acho que o Mauro tava na coletiva. O David Byrne chegou em Porto Alegre e ia fazer um show numa segunda. Na verdade, naquela época eu morava com o Mauro Borba, exatamente. Eu lembro que o Geraldo ligou para tua casa para falar comigo, o Geraldo da Opus. O que acontece? O David Byrne ia fazer um show em Porto Alegre na segunda e o equipamento que vinha de Curitiba, ele tinha feito show no fim de semana, quebrou. Então o show foi adiado para terça. Aí eu tinha organizado a coletiva quando o David Byrne chegou. Ele chegou e já deu a coletiva.
E foi no Plaza São Rafael. Foi no Plaza São Rafael, exatamente. Me lembro o episódio do Diz era no Plaza também. Quando uma das perguntas, acho talvez a última, foi muito legal, era assim, qual é a primeira coisa que você vê nas pessoas, que você mais repara nas pessoas? E ele falou, the shoes. Aí todo mundo olhou pro sapato, ele tava com um sapato branco e preto, clássico, né? Tipo Oxford. Mas não era pra contar que a gente tinha morado junto, cara. Não era pra contar isso? Essa parte. Não, mas eu não vou contar as partes íntimas, né, do nosso relacionamento. Não, é porque eu deixar claro que a gente dividia um apartamento, não era só isso. Não era casado. A gente não era casado, exatamente. O que acontecia é que o Mauro Borba tinha um quarto, que era o quarto dos montenegrinos, né? Porque o Agostinho Lix dividiu o apartamento. E já tinha dividido comigo, e exatamente, cara. E era de Montenegro também. Aí o Lix saiu, eu vim pra cá e eu fui ocupar o quarto do Lix, que era uma espécie de... Porque tinha que ser um montenegrino, né? Exatamente, República de Montenegro ali na Montenegrinos e Gremistas, né? Ali na Casemiro de Abreu. E aí, voltando ao David Byrne, a gente fez entrevista, foi legal, eu achei super legal. Ele falou que eu reparava nos sapatos, que eu sou uma das pessoas que eu acho que eu conheço as pessoas por conta dos sapatos que elas usam. Desde pequeno eu tenho essa história, assim. Eu acho que dá para identificar bem o perfil de uma pessoa pelo seu pisante. E aí o Byrne deu essa entrevista, tal, aí o Geraldo ligou e disse, cara, é o seguinte, o Byrne adiou o show, não vai ter mais hoje, ele tá livre, não quer fazer rádio com ele no outro dia? Eu disse, beleza, só tem o seguinte, eu não tinha grana da gravadora, não tinha grana pra fazer negócio, não tinha grana, e eu nunca tive carro, então, beleza, mas assim, não, ele é tranquilo, fala lá com ele. Aí eu fui encontrar ele no outro dia de manhã, ele tinha uma braço direito, que era uma brasileira chamada Márcia. Eu me lembro que eu fui no quarto e encontrei o David Byrne de cueca, samba, canção, brancão pra caramba. Cara, assim, a gente vai se vestir, a gente faz o que tu quiser com o rádio com ele. Só, estou de táxi, não tem problema. Aí a gente fez Ipanema, Atlântida, cidade, fez Jornal do Almoço, eu acho. Foi muito legal. Ele, naquele momento, estava pesquisando, ele ia nas rádios, cadê a discoteca? Eu quero ver os discos brasileiros. Então ele ia nas rádios e procurava os discos. Aí que ele conheceu o Caetano Veloso. Estava criando o Tom Zé. Naquela vinda ao Brasil, ele conheceu o Tom Zé, Caetano Veloso, ele fez a pesquisa, né? Ele começou a fazer ali, mas fez a pesquisa em loco dos discos brasileiros. Ele foi um dos caras responsáveis por relançar o Tom Zé, né, para o mundo, senão o Tom Zé provavelmente ficaria trabalhando no posto de gasolina do cunhado dele, né, como ele quase fez. E aí foi muito legal ter essa convivência com ele, um cara espetacular. E também aconteceu uma coisa engraçada, que a gente estava esperando um táxi numa das rádios, na porta da rádio, tinha chamado, e aí passou uns amigos de carro, e aí deram a ré. Ferla, vocês não querem uma carona? Aí vocês querem, não queremos. A gente pegou uma carona com dois amigos meus. Um era o Rodrigo Pesavento, diretor de cinema e publicidade. Nos deram uma carona, levaram o cara no David Byrne. Totalmente outros tempos, né? Totalmente outros tempos. Mas enfim, a gente tem 8 horas para contar só as histórias de gravadora? Não, né? Então vamos pro próximo tema. Depois da Warner veio a Zero Hora, né? Eu lembro que foi uma decisão difícil para ti, assim, né? Que tu dizia assim, tem um convite aí que tá me deixando perturbado, é uma coisa muito importante, e aí tu não dizia o que era, porque tu também acho que tinha que pensar e tal, e era a Zero Hora, né? Que aí é outra mudança bem significativa, Ipanema, Warner e Zero Hora, que aí tu passa a ser o que se chamava, né, mas na época assim, crítico musical, né? Crítico musical. Tu ia comentar os discos que antes tu tava divulgando, né? Jornalista musical, Quanto tempo ficou na Zero Hora? Eu fiquei 5 anos. Eu fui pra Zero Hora em 94. E aí, de novo, também dei muita sorte, né? Eu fui para Ipanema num período com uma grande equipe da Ipanema. A Ipanema sempre teve na sequência também grandes equipes, mas talvez a equipe mais expressiva, né? Já era uma rádio estabelecida e muito importante. Aí eu fui para o Warner com o André Midani, depois o Felipe Midani foi meu chefe, filho dele,
depois de um período, e foi um período muito legal também. Participação em Rock in Rio, né? Eu falei que não ia falar de gravadora, mas eu lembrei, fiquei 10 dias no Rock in Rio 2, nos bastidores, assim, foi uma coisa bem interessante também, bem legal. Aí como gravadora, né? O Rock in Rio 2 foi o que teve o Guns N' Roses, né? Foi o que teve Guns N' Roses, exatamente. E Prince. Foi um Prince, foi o do Santana. Do Maracanã. E o Maracanã, né? Lotado. Tumulto. Domingo do Faith No More e do Titãs e tal, foi uma coisa absurda. Nunca vi tanta gente na vida. Tem uma coisa curiosa, assim, eu lembrei do Faith No More agora, porque o nosso amigo em comum, Carlos Eugênio Lisboa, Vulgo KG, muito fã do Faith No More, tinha 100 mil pessoas no Maracanã e eu encontrei o KG, o KG do Faith No More no Maracanã, sendo que, já que a gente está fazendo essa reminiscência, esse foi meu segundo Rock in Rio, que eu fui no primeiro Rock in Rio também por causa de rádio. Eu ganhei da Rádio Cidade, eu liguei mais rápido e tinha uma pergunta sobre qual era o nome do mascote, ou sei lá, que chama do Iron Maiden, que era o Ed The Monster. Eu liguei, ganhei passagem e os ingressos para ir no primeiro Rock in Rio, que eu fui também. Isso tu ligou de Montenegro? De Montenegro, 1985, exatamente. Esse primeiro Rock in Rio eu não fui. E foi muito legal, o primeiro Rock in Rio foi muito, eu nunca tinha ido pro Rio, né? A gente começa a conhecer outro mundo ali também, e teve também shows antológicos, como Guns N' Roses no segundo Rock in Rio. Aí eu fui pra... É isso que a gente estava agora? Onde é que a gente está agora? A gente está em 94, tá em Ipanema? Nós estávamos falando no Rock in Rio 2. Isso. Rock in Rio 2 ainda eu fiz como gravadora, e aí em 94 eu fui trabalhar na Zero Hora. Eu estava falando que eu tive muita sorte, que eu peguei um período muito bom da Ipanema, um período muito bom da Warner e um período muito bom da Zero Hora, tanto que o meu chefe quem me contratou era um cara chamado Eduardo Peninha Bueno, né? Ah, vem daí então essa... Exatamente. O Peninha... Essa ligação. O Peninha... No dia que estamos gravando, estamos gravando esse podcast, a filha do Eduardo Bueno, minha afilhada, está fazendo aniversário. Lízia Bueno. Então eu tenho uma grande amizade com o Pena também, e sou padrinho da filha dele. E foi uma época muito legal de o jornal tentar ser mais nacional. E conseguiu, inclusive, né? A Zero Hora, na época do impeachment do Collor, foi dos jornais mais citados. Globo, São Paulo, Globo, Folha de São Paulo e Zero Hora. Ela mudou um pouco de patamar naquele momento, e isso era muito legal porque eu me enquadrava naquele perfil, né? Menos localista e mais global, mais universal, que é uma coisa que para mim é sempre muito importante. E aí eu pude fazer coisas muito legais, assim, como dar capa pro Sonic Youth no disco novo, né? Que era uma banda que não tinha destaque, assim. E claro, trabalhei na Zero Hora de 94 a 2000, o período áureo da indústria fonográfica, porque foi o momento em que a indústria lançou o CD. Então os artistas novos lançavam em CD, e todas as discotecas foram renovadas porque as pessoas venderam seus vinis, que hoje ou deram seus vinis, que hoje estão recomprando por fortunas, e compraram CD. Então as pessoas tiveram que refazer suas discotecas. E aí teve uma coisa muito interessante também no movimento da música, que a garotada passou a ouvir música velha como se fosse nova também, né? Porque começou a recomprar os discos e tal, tava lá, discografia do Led Zeppelin em CD, vamos lá comprar e vamos ouvir de novo. Então aí a indústria deu um boom espetacular, assim. Sim, né? Vendiam milhões de CDs, né? Foi o grande momento da indústria fonográfica mundial. Exatamente aí nesse período, 92 até 2000. Na época de Warner ainda eu tenho um cartaz ainda, que são assim a lista dos artistas da Warner que já tinham sido lançadas em CD. Sabe? E é curioso que algumas pessoas tinham CD e não tinham aparelho. Então, já citado aqui, o Beto DJ, eu lembro, tinha o disco predileto do The Cure dele, que é o M, aliás, que é o 17 Seconds, que tem a música M, que eu gosto muito. Ele me lembro que ele tinha o CD, mas não tinha o aparelho de CD ainda, o CD player ainda. E então eu peguei também um período muito legal de indústria fonográfica na Zero Hora, com grana
com convite para viajar todo mês para Rio, para São Paulo, para lançamento de disco, para ver show, né? E em que o jornalista musical, nunca gostei de se chamar de crítico, o jornalista musical também era muito importante, assim, né? Foi uma coisa muito legal porque era muito lido, né? E as pessoas se baseavam, além, evidentemente, de ouvir a música nas rádios e nas revistas, mas se baseavam muito pela opinião do... Ali o jornalista era de fato um formador de opinião, né? E também tem histórias muito, muito interessantes no período do Zero Hora. E tu viu um monte de show, né? Vi muito show. Conta aí algum show. Tem uma história que eu gosto demais, assim, é bem pessoal a história, mas o Massive Attack era um artista que eu sempre gostei muito, assim, foi um dos meus artistas prediletos naquele momento, e de fato o trip hop até hoje eu acho um estilo musical muito consistente e muito importante para aquele período. É eletrônico, mas ele se chamava-se o blues da eletrônica, né? É eletrônico, mas ele não era eletrônico dançante, ele era mais denso, ele tinha muito do rock também, era muito, muito legal. E quando o Massive Attack veio tocar em Porto Alegre, era num dos Free Jazz, acho que ia chamar Free Jazz ainda, ou Team Festival. Free Jazz talvez sejam as melhores histórias que eu tenho nesse período, ou das melhores. E o Kraftwerk tocava em São Paulo no sábado com o Massive Attack, e o Massive Attack tocava domingo em Porto Alegre com o Ben Harper. Então eu fui para São Paulo para assistir o show do Kraftwerk, que eu nunca tinha visto. Eu queria muito ver. Vi o show do Massive Attack lá. Muito nunca ter visto. Que é demais, cara. Esse show foi demais. E aí eu voltei para ver o show do Massive Attack aqui. O show do Kraftwerk teve uma coisa. Eu vi esse show com o Max de Castro, grande Max de Castro, filho de Simonal, um grande artista que eu gosto muito, tenho uma boa amizade com ele e com o Simoninho, aliás, que é o irmão dele. E eu me lembro que a gente estava vendo o Kraftwerk e o Max emocionado dizia: cara, é o Jorge Ben da música eletrônica, o Jorge Ben da música eletrônica, que faz todo sentido, assim. Eu acho o Jorge Ben o grande artista da música brasileira e o Kraftwerk é o grande artista da eletrônica e de muito do que veio depois, né? Aliás, quando se fala dos grandes artistas da música e se coloca Beatles e Stones, evidentemente, e todos os outros, eu acho que o Kraftwerk sempre tem que estar nessas listas, assim, sempre tem que estar. Porque os caras simplesmente fizeram tudo que veio depois de eletrônica, tem a mão deles, né? E o show deles, que me chamou muita atenção, é muito baixinho. Eu vi 2 outros shows do Kraftwerk. Eu tive a felicidade de ver 3 shows deles. São dos artistas que eu mais vi, que eu mais gostaria, mais vi, né, dos gringos, assim como o Lou Reed, que é um artista que a gente adora, que eu também tive a felicidade de ver 3 shows. E o Kraftwerk, o show é baixo. Eu fiquei pensando, cara, o som é baixo porque eles fazem te fazer prestar atenção na música. Isso é muito legal. Hoje em dia, imagina, né? Os caras com um smartphone mandando mensagem pro... Sim. Enfim. O Lou Reed a gente viu juntos, né? E tu tava naquela trupe que foi a Buenos Aires. Deixa eu chegar no Lou Reed aqui. Tava. E depois a gente viu o Lou Reed em São Paulo. Em São Paulo. Quando eu já estava morando lá, acho que a gente veio junto também, né? Isso. Essa vez foi a vez que o Mauro Borba, meu grande amigo, me fez passar um frio desgraçado, porque assim, eu adoro futebol e odeio seleção brasileira. Aí tinha um jogo Brasil e Argentina, que eu jamais iria, no Morumbi, que é o lugar mais frio do mundo, o lugar mais frio de Porto Alegre, não é mais frio do que a parte de cima do Morumbi, do estádio Morumbi. Mas aí o Mauro falou, estava especialmente frio em São Paulo. Isso. O Mauro, não, vamos no jogo Brasil-Argentina, eu consegui ingresso, foi um baita jogo. O Brasil ganhou de 4-1, Rivaldo arrebentou com o jogo, o Verón fez o gol da Argentina. Eu passei um frio desgraçado, parênteses fechado aqui. Essa aqui, eu ainda me queixo do Mauro Borba até hoje, tô com gripe até hoje. Mas a gente tá falando aqui do Lou Reed. Depois a gente viu um show do Lou Reed ou tinha visto antes um show muito legal na Argentina também. Eu vi o show no Rio, que foi na primeira vez que ele tocou no Rio de Janeiro. E depois a gente viu o show em Buenos Aires no espetacular Teatro Gran Rex. E o show dele foi muito bom, né? Que um show maravilhoso. O de São Paulo eu não achei tão bom quanto isso, o de São Paulo esse já é o terceiro, né? Aquele foi a primeira vez que ele veio para a América do Sul, fez Brasil e Argentina, foi muito legal. O Gran Rex, que eu vi também, o Soda Stereo, na volta do Soda Stereo, que é uma das grandes bandas argentinas. Esse eu e também vi. O Fito Paz, o Gran Rex é um teatro, né? Sim. Teatro com poltronas brancas, como o velho Cine ABC, aqui de Porto Alegre, que tinha a espetacular Sessão da Meia-Noite. E aí, cara,
todo mundo sem camisa, girando a camisa no teatro, né? Também ainda um momento que até os argentinos ainda faziam isso. Agora nem estádio de futebol se podem fazer mais, porque se tira a camisa em estádio de futebol, pode ser que o cara vá preso, né? Então, enfim, agora que... Enfim, né? É outro papo, o papo do politicamente correto que estamos vivendo. Mas eu estou falando dos shows. Vi o Kraftwerk, sensacional. No outro dia, que o destino, né, sorri pra gente às vezes, eu perdi o ônibus que eu ia até o aeroporto. Por isso eu peguei um táxi. Eu sabia que eu perdi o ônibus e o ônibus ia demorar. O outro ia demorar muito tempo para ir. Eu pensei, vou pegar um táxi. Peguei um táxi até o aeroporto de Guarulhos e por isso cheguei cedo no aeroporto e estava na fila com uma camisa, uma jaqueta escrita Jake LaMotta atrás. E aí um cara bate nas minhas costas e fala, nice jacket. Era o Robert Del Naja, vocalista do Massive Attack, que depois eu fui descobrir que era um grande fã do Jake LaMotta e todos os discos do Massive Attack têm dedicatória para o Jake LaMotta. Nos discos do Massive Attack também tem todos eles dedicatória para o Napoli, porque o Del Naja adora futebol, os pais são napolitanos e adoram o Napoli. Então, depois eu conversei com ele, falei que tinha visto o show que tinha sido na noite anterior, que ia ver de novo, falei que ele era jornalista e tal. Aí eu fiz o check-in, fui para a banca de revistas e o Del Naja veio falar comigo, tu gosta de futebol? Imagina, o cara, eu adoro futebol, o cara que os grandes artistas daquela época veio falar comigo se eu gosto de futebol. E aí eu saquei que ele sabia muito de futebol, muito. Aí eu falei, gosto. Aí ele queria revistas, queria comprar revistas brasileiras de futebol. A gente começou a folhear e aí eu vi que o cara sacava muito. Ele perguntou, qual é o teu time? Eu disse, eu torço pro Grêmio. E aí ele olhou a escalação do Grêmio que ia jogar aquele dia contra o Cruzeiro de Belo Horizonte, em Belo Horizonte. Ele olhou assim, o Beto joga no Grêmio, o Beto jogava no Napoli. Então o cara, viu a escalação e sacou, enfim. Compramos as revistas, voamos junto, aí eu vim conversando com a banda. Quando a gente chegou aqui, eu combinei de ir com eles pro hotel. Fui pro hotel, eu tava trabalhando, aí eu ia fazer conversa. Vi o jogo do Grêmio, ganhou do Cruzeiro, gol do zagueiro Scheid. Futebol é fogo, a gente lembra de tudo, né? Fui pro hotel. Cara, eu juro por Deus que quando terminou o show, no backstage do show, porque aí eu não tinha falado com ele sobre o jogo. Eu falei com o Daddy G, com os outros caras da banda, no hotel, e fui com um deles, levei o baterista pro show que eu ia mais cedo, com o motorista da 0 Hora. A primeira coisa que o cara me falou na saída do show do backstage foi que o Grêmio tinha ganho o jogo do Cruzeiro. O cara é louco pro futebol. Bom, aí foi muito legal, porque conheci os caras, passei esse dia com os caras. Depois do jogo, fomos jogar um futebol no backstage, um deles quebrou a perna, machucou a perna, torceu, foi pro hospital. A gente tinha armado uma festa depois do jogo, depois do show, aliás, do Massive Attack, que foi no Teatro do SESI, lá no Elo Perdido. E aí a gente acabou não indo por conta disso, e eles tinham um day off, então no outro dia eu passei o dia inteiro com os caras, almoçamos junto, fomos no mercado público e tal. Tem várias fotos deles comprando chimarrão, Massive Attack, banda do interior da Inglaterra, tomando chimarrão, cara, coisa maluca assim, né? O Elo Perdido na época ainda era do Renatão. Não era mais do Renatão, era da Cissa, já era naquele momento, mas a migração não tinha passado muito tempo, né? O Elo Perdido do Renatão e da Carla, que foram os grandes bares dessa cidade. Podia fazer um podcast só dos bares dessa cidade, né? Bora daí mais 8 horas. E aí foi bacana. Fiz uma entrevista com ele e tal. Me lembro que fomos comprar uma camisa do Grêmio, do Louco Abreu, e tinha que ser de pirata. Ele disse, eu coleciono camisa de futebol do mundo todo, mas não compro oficial. Tem que ser eu fui no camelódromo com o cara, o Robert Del Naja, que tem uma teoria que ele seria o Banksy, né? Até já escrevi sobre isso. E ele não é o Banksy, mas ele é de fato da turma, né? Da turma do Banksy. Ele é artista plástico, artista visual, né? Chamava-se artista plástico, depois artista visual, e ele é da turma do Banksy. E é curioso que nessa época ele disse, vou te mostrar um negócio. Ele me mostrou no hotel depois a arte do próximo disco de uma caixa do Massive Attack, que era a que ele tinha desenhado, né? Que era meio do grafite ali e tal. Então foi uma experiência muito interessante assim de jornalismo e tal. E aí teve várias outras, né? O Prodigy foi muito legal também, teve o Prodigy na época, aí lá em Londres, em Essex. E tu foi para entrevistar eles? Eu fui para entrevistar eles. Essa é uma história essa é uma história bizarríssima também.
que a gente foi... Cara, a gente foi numa turma de jornalistas, de novo, né? Tempos românticos, que de fato, e sem saudosismo, mas que não tem como se repetir. A gravadora Maverick da Madonna tinha comprado os direitos do Massive Attack, que lançou The Fat of the Land em 97, que foi o disco mais famoso deles, que fez mais sucesso e tal. E aí a gravadora no Brasil, a Paradox, estava correndo o risco de perder os direitos do Prodigy. E aí eles fizeram o seguinte: vamos impressionar a gravadora gringa, vamos levar jornalistas brasileiros, uma turma de jornalistas brasileiros para entrevistar o Prodigy numa janela que eles iam ter em Essex, na cidade deles. E aí foi assim, foi demais, porque daí foi um monte de amigo, Fábio espetacular, Fábio Massari da MTV, Lúcio Ribeiro, reverendo, grande Massari, o reverendo da música brasileira, o Lúcio Ribeiro, que na época estava na Folha, aí acho que o Sérgio Martins estava também, que era na época, acho que da Bis, o Silvio Essinger do JB, Marcel Plassi pelo Estadão. Era uma turma de jornalistas que se conheciam e que tocavam de uma geração que, né, que tinha muito espaço naquele momento. Tom Leão, grande Tom Leão, Pedro Só, que era o Pedro Só pela Bis, na verdade, na época. O Tom Leão era do Globo. Era uma turma dos principais, vejam, né, como a Zero Hora era importante naquele momento, eram os principais veículos do Brasil, a Zero Hora estava ali no processo. Revista Trip, tinha uma turma assim, aí a gente foi, imagina, uma turma de jornalistas viajando juntos para entrevistar o Prodigy, e aí aconteceu uma coisa, e todo mundo era no meio numa terça, e todo mundo tinha pedido dispensa, né, tinha uma boca livre de ir para Londres de graça, todo mundo tinha pedido para estender, ou era uma quarta, ou quinta, até o fim de semana, para aproveitar uns dias lá. E quando a gente chegou no hotel, um frio do cão, primeiro que quando a gente passou na alfândega, né, a gente estava meio identificado, todo mundo era do cara da gravadora, tinha o nome, o cara da gravadora tinha o nome de todo mundo. Quando a gente chega no hotel, depois, o cara da gravadora abre o negócio, ele devia ter um pacote de haxixe que ele levou no avião, e esse cara tava com o nosso nome, todo mundo assim, ele passou lá, os caras, que doideira é essa, meu? Enfim, aí quando a gente chegou, os caras erraram a data do hotel, porque a gente estava bem baixado, cada um com seu quarto, e eles chegamos no hotel, e o hotel não tem lugar, porque a gente estava esperando que vocês chegassem amanhã. E aí nós jornalistas nos reunimos, chegamos pro cara da gravadora e falamos o seguinte, cara: a gente sabe que vocês cometeram um erro, mas tudo bem, a gente não se importa de dormir em quartos juntos, porque tinha quarto para 2, para 3 pessoas, a gente divide quarto sem problema, só que sim, vocês estendem a nossa estadia. Então ele estendeu, mas não era quarto individual, um quarto individual um dia, 2 quartos, né? Então a gente estendeu a estadia, a gravadora pagou a estadia pra gente. No outro dia fomos de trem pra isso, que a gente ficou. Senão precisa entregar o cara que. Senão a gente ia ficar muito magoado e os nossos veículos iam falar mal da banda. E foi bizarro, assim, porque daí os caras do Prodigy, né, todo cheio de história, também as coisas mais simples do mundo. Eu lembro que o Keith Flint, que morreu, né, recentemente, era tímido, completamente tímido. Não, cara, eu odeio Londres, muito barulhenta. Então a gente mora aqui em Essex. Quando quer ir para Londres, tem que fazer alguma coisa, pega um trem, vai para lá e volta para cá. Essex é uma cidade extremamente bucólica. Nós não vamos falar do movimento bucólico? Ah, pois é, cara. Esquecemos do movimento, passamos do movimento bucólico, né? O movimento bucólico, cara, que foi um movimento criado na época da Ipanema como uma resistência aos modismos, né? Dark, punk e outros que tinha na época. Em 2 minutos, assim, tinha saído uma matéria na Folha de São Paulo e uma no Globo. Chegaram os Darks, tipo, meio aí falava quem eram os Darks. Mas a matéria era assim, era... Ah, eu tenho, cara, eu tenho isso. Eram 2 páginas da Folha de São Paulo. Eram 2 páginas da Folha, standard, né, da Folha, e também depois do Globo. Num chegaram os Darks, no outro era
A Vez dos Góticos. E, tipo, era a mesma matéria. E aí era meio ridícula, porque entrevistava os caras no Rio de Janeiro. A gente não vai à praia porque só sai à noite e fica lendo Edgar Allan Poe enquanto as pessoas ficam tomando. Era meio, tinha umas coisas meio patéticas, meio folclorizadas, assim, nas duas. E aí dizia assim, o que o carro que o Dark usa? O livro, cara, a cueca que ele usa. Era ridículo o negócio. Como ser um Dark. Era meio manual, assim, e era muito estereotipado, né? E aí eu e o Mauro estávamos, na época que eu fazia um dos Filhas da Ipanema, o Mauro tinha um espetacular A Hora do Rush, que era o programa acho que mais ouvido daquele período, né? Durante muito tempo, das 6 às 7. E aí chegamos um dia, acho que eu tive o dia estar fazendo uma das folgas da grande Mary Mesari, que provavelmente tinha cometido algum deslize e tinha tomado um gancho. E aí o Mauro tipo, vamos inventar o nosso aqui, né? Vamos. E aí a gente ficou juntando as coisas e criou o movimento bucólico, que é muito legal, fizemos né? Um programa, né? Só que assim, a gente fez falando de o que era o movimento bucólico e rodando as músicas. A gente está conversando aqui sem pauta, de fato sem pauta e sem consultar nada, e o movimento bucólico era assim, vamos tocar um Bob Dylan, vamos tocar um Tom Petty, vamos tocar um não sei o que, vamos tocar um não sei o que, o que a gente vai falar agora? E não tinha Google, né? Não tinha Google, a gente fez a programação na hora, e eu lembro de algumas passagens, assim, o Mauro falou assim, e o que o bucólico come? Come arroz integral, mas bebe Coca-Cola, não é radical. A gente ficou inventando, cara, e deu uma repercussão maluca. Eu tenho amigo que tempo depois falava, cara, eu gostava de ti porque tu tava no programa, vocês fizeram o movimento bucólico. Então assim, eu nunca mais recuperei a gravação daquilo. Então, eu tinha essa gravação, eu não tenho mais em cassete. Eu tenho a gravação da minha estreia na Ipanema. Isso é muito legal, cara. O dia que eu fui no horário do Jimmy Joy, o dia que o Jimmy Joy ia casar. O Jimmy falou, eu vou sair, eu vou ficar uns dias fora porque eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu vou casar. E aí o Mauro me apresenta ali, e aí eu faço, e aí eu beto DJ, né? Eu tenho essa gravação, é muito legal. Toquei o Prince como primeira música que eu toquei na Ipanema. E já voltamos para Ipanema, né? Bom, o bucólico era só um movimento. Mas é o mundo dá voltas, cara. O mundo dá voltas, assim como os discos de vinil, que agora estão voltados, aliás. Mas é muita coisa legal na Zero Horas. Falou do Lou Reed. O Lou Reed tem uma coisa bacana assim também, que eu fui fazer o Lou Reed e a gente tocou nesse assunto aqui, né, de trabalhar em gravadora e aí ver outros universos. E Zero Hora era isso, né, pô, o jornal mais importante do estado. Eu fui quinta-feira ver o Lou Reed no Rio de Janeiro, primeiro show dele do Brasil, muito legal. Voltei, fiz a matéria e tal, lançou o remix naquela sexta-feira, que foi a minha coluna na Zero Hora, que é uma coluna pela qual eu tenho maior apreço, assim. E depois eu voltei, domingo eu fui cobrir no ginásio da Brigada Militar o show do Tiririca. Ah, que diversidade, hein? Diversidade, mas é isso, né? O jornal era né, tinha todos os públicos musicais. Eu acho que é isso, eu acho que tem uma coisa que nos rege, assim, sabe? Que é o seguinte, cara, que é cultura pop. A cultura pop é esse mosaico de muitas coisas e elas interferem uma nas outras, né? E não se pode ser tão fechado assim, né? Para as coisas. Quando a gente sabe muito de uma coisa, sabe menos de outras e assim tem que estar aberto para tudo. Assim. Isso foi uma coisa que em todos os períodos, assim, na Ipanema foi muito legal. Eu acho que o Mauro é um cara certamente muito importante nesse processo. Talvez o cara com mais abrangência pop dentro da Ipanema. Né, o que era muito legal, e era legal também que tivesse os radicalismos, assim, né? Por isso que rock, né? A coisa do roqueiro radical é legal, né? Ele confia naquilo ali, tem a coisa da fidelidade, é legal também, né? Mas é um grupo, né? Não precisa ser só assim. E eu acho que essa coisa de tentar ver todo e qualquer movimento com o viés da cultura pop é muito importante, assim, né? Ainda mais no Brasil, né? A gente pega o rock brasileiro dos anos 80, todo copiado. É todo copiado, assim. Talvez a única banda que não tenha copiado ninguém era o Fellini, que é uma das minhas prediletas direto, assim, provavelmente o artista que eu mais ouço, que eu mais ouvi na vida, desde sempre foi o Fellini, assim, porque os caras faziam o que ninguém fazia ali nos anos 80. Né? Thomas Papon e o Cadão Volpato, né? Demais, assim, demais, grande banda. E
Mas eu tô falando isso porque as outras bandas dos anos 80 copiavam. O rock, né? Beatles copiava, né? O La Bamba, o Stan Charlton, um plágio do La Bamba, que é um plágio não sei de quem. Sabe, o Camels War é um plágio do Killing Joke, que é um plágio de outra banda. Quer dizer, falando de Brasil e não só de Brasil. 3 acordes, né? Tem pouco encadeamento ali. Tem uma hora que... Mas era legal, né? Na época, assim, essas bandas, elas se antecipavam a umas coisas das tendências, claro, né? Claro que e sim. E depois a gente acabava descobrindo, assim, uma música da Legião Urbana igual a uma outra lá de uma banda estrangeira, né? Claro, mas aí tem as linguagens, né? As linguagens são as linguagens, os paralelismos e as conexões. Teve um período na minha vida que eu comecei a... E isso é uma coisa que me traz muito, assim, que me rege muito, é fazer conexão das coisas, tentar explicar o que combina com o que, por quê, e algumas coisas que em algum período a gente sabe que é repetição e que é cópia, no outro período ninguém perdeu-se a ideia de que de fato acaba se tornando meio uma reinvenção, assim, né? E isso se tem a vida inteira, assim. O LCD Sound System, que é uma das bandas que eu mais gosto do século XXI, é o Talking Heads transposto, assim, sabe? É o Talking Heads do século XXI, muito claramente, assim. Eu gosto muito desse tipo de relação, assim, né? Aí, claro, tem algumas exceções nessa banda, talvez o Fellini, eu falo nos anos 80, seja uma dessas exceções. A gente trabalhando aqui rock, né? E aí o Radiohead, que é a banda única pra mim, né? Que é o grande artista do século XXI, que eu acho que que inventou outro negócio. Pra mim, o Radiohead, o que o Radiohead faz? Não é rock, né? Não é eletrônica. O Radiohead faz o Radiohead, é aquele som ali que eles meio que inventaram, que pra mim é o único artista que de fato lê o que é o século XXI, assim, toda esse jorro de informação, né? E ao alcance de um clique, né? E tem uma coisa que tu fala, que até eu usei na minha dissertação lá de mestrado, e também coloquei no livro da Pop Rock que vai sair, né? Que é a tua tese do fim do romantismo, né? Onde tu defende que a música perdeu o interesse, quer dizer, não é o interesse, é a validade pelo fim do romantismo, de se ter um disco, de se colecionar o disco, né? E que a música acabou... Hoje ela é uma coisa... Ela está disponível, então não tem mais esse romantismo de tu conseguir a música, de tu ter a música, né? E aí tu usa uma frase que até eu tinha visto tu falar isso numa discussão no Facebook, e foi dali que eu comecei a usar, né, essa tua ideia aí do fim do romantismo, que tu diz que é o fim da importância da música. Não é que a música tenha deixado de ser importante, isso, mas ela perdeu essa... Como explicaremos isso? É a importância comercial, de alguma forma, que leva a falta de relevância que ela tem para as pessoas hoje, porque a música... O Ricardo Alexandre escreveu um termo que eu também acho muito legal, que a gente pode pensar o mundo de 1954, vamos botar 54 aqui do rock, né? A gente pode começar um pouquinho antes, pode ser 53 com Frank Sinatra. Frank Sinatra é o primeiro grande artista pop, foi o primeiro artista que se reinventou, foi a primeira grande celebridade mesmo da música. Então, do Frank Sinatra, depois vem o rock, e aí toda essa movimentação, até o Napster, até 2000. A gente pode chamar muito claramente isso da era da música. Por quê? Porque a música era a coisa mais importante do mundo. Ponto. Sabe? A gente se conhece, estou aqui conversando com o Mauro Borba, a gente se conhece, ficou muito amigo por causa da música. Esses dias eu encontrei, eu não lembro com quem que eu estava falando, talvez tenha sido com o Mauro mesmo. Eu estava falando isso, cara, todo mundo que tu provavelmente conhece mais importante na tua vida, de alguma forma foi por causa da música. A gente se aglutinava em torno da música. Quem ia no Elo Perdido, inevitavelmente gostava de um tipo de música, de um tipo de cinema, de um tipo de literatura, né? Frequentava determinado lugar, tinha uma ideia política muito parecida. A música sempre foi o grande aglutinador nesse período, a parte do rock, para mim até os anos 2000, quando o Napster começou a desmontar a importância da música. Como grande aglutinador, ela, claro, tomou uma grande relevância comercial também. Então, assim, a indústria fonográfica era um ciclo perfeito, né? O velho ciclo do...
E aí o ciclo do desejo que eu falo do romantismo, né? Que era muito legal. A gente tá numa loja de discos, ver namorar o disco, né? Pô, quero comprar esse disco aqui. No acesso, fora que o acesso não era tão fácil, se era lançado no Brasil, aí namorava o disco, ouvia na cabine, no primeiro momento ouvia na cabine da loja. Mas tinha que conseguir a grana, né, pra comprar. Não, tinha que ter a grana, não tinha grana. Basicamente não se tinha grana para se comprar todos os discos. Então, por que isso era importante? O que se criava? O ciclo da música. Ouvia a rádio para ouvir música, para ver se gostava da música que gostava. Lá depois ia apostar, ouvia uma música, ouvia 2 do disco, comprava jornal, comprava revista, namorava-se a música. Aí quando comprava tinha uma coisa que é a posse, né? Pegava o disco, o CD na mão, levava para casa, aquele disco era só teu. O arranhado do teu disco de vinil só tem no teu disco de vinil. Sabe? É isso. É bem claramente isso, assim, a gente ouve diferente de todo mundo. O encarte, a capa, assim. E assim, eu falo isso sem não ter um tom saudosista, é que era assim. Então tinha esse namoro, tinha essa relação, até que às vezes tinha o casamento, né? E depois a separação, aí tu já não gostava mais da banda, porque ela se tornava famosa. O U2 pra mim é o grande exemplo disso, né? O U2 é a última grande banda do rock, realmente muito grande, e por causa disso tem um monte de gente que não gosta mais. Não só porque os discos ficaram necessariamente ruins. Mas tinha uma coisa de não gostar mais quando fazia sucesso. Quando fazia sucesso, exatamente. Que era uma relação legal também. Sempre tem essa coisa meio legal. Por quê? Porque é romântico, porque aquilo é só teu. Só eu posso gostar do Disney Martin. A Legião Urbana. A Legião Urbana, assim, e por causa da identificação. Como é que a Atlântida vai tocar Legião Urbana, uma rádio top 40? Não pode, só pode ser Ipanema. Por quê? Porque é minha rádio. A gente eu acho que é muito uma relação de posse. E a relação de posse, ela não existe mais hoje, né? Sim. A gente tem, e aí eu uso sempre esse exemplo, que o último CD que a maioria das pessoas compraram custou R$30. Ou seja, eu adquiria por R$30 14 músicas que eu ouvia no meu aparelho. Hoje, com R$19 eu tenho 7 milhões de músicas, que é uma assinatura de Spotify, cara. Assim, não tem como. E o que eu faço com 7 milhões de músicas? Não ouço. É muita coisa, muita novidade, muito bombardeio, né? Fora que, e aí nessa que eu falo do fim da importância da música, a gente começa a ter a ideia da indústria fonográfica ser desmontada porque a música ficou de graça. Isso tem muito a ver. O Napster em 2000, com o Napster as pessoas começaram a consumir música gratuitamente, né? E a música foi perdendo valor. Não por acaso, essa tese... Fora a internet, o Inamp... Não, chegaremos lá. Eu tive, Mauro, eu acho que isso que eu nunca te falei. Eu tive esse insight quando, num ano que eu fui para Londres, e eu não fui a nenhum show, porque eu gastei muita grana para assistir um jogo do Arsenal. Aí eu saquei o seguinte... E os shows eram muito mais baratos. Aí eu saquei o seguinte: o futebol é que tá caro. O meu desejo hoje é ver o futebol. Por quê? Porque as músicas já era mais fácil de consumir, não precisava comprar um disco em Londres, queria estar no Brasil também. Quer dizer, ficou mais fácil. E ao mesmo tempo, o futebol se tornou mais importante porque se tornou mais caro. Não à toa a gente tem hoje rádio que só fala de futebol e tem cada vez um rádio que toca música. Então, aí é a questão do valor. Aí entra muito claramente a indústria e a questão comercial. A música ficou de graça, ela perdeu importância. Né? O futebol, quanto mais caro ficou, maior ele tá. É a velha história da humanidade, né? Follow the money, que a gente vai ter explicação para tudo. Mas é bom deixar claro que perdeu a importância comercial. Assim, porque a música segue sendo tão importante como sempre foi, né? Para as pessoas. Individualmente sim. Quem gosta muito de música continua gostando muito de música, mas ela não tem mais a importância social que tinha. Não move mais Em 2017... Não faz movimentos, né? Ela não faz o movimento. Isso é muito fácil de entender. Basta a gente sair em qualquer rua de qualquer cidade do mundo. A gente não vê... Vamos lá, Porto Alegre, né? Uma cidade tão roqueira. A gente não vê mais moleque vestido com até os anos 90 ainda tinha na Barros Cassal ali. A gente vê pouca uma molecada vestindo com roupa de roqueiro. Ou com roupa mesmo de artista. Mas a gente vê muita gente com camisa de futebol e vê muita gente com o cabelo do Neymar, ou que era do Beckham, ou do Luan. E o futebol ficou pop, né? O futebol ficou pop. E o futebol tomou muito
aprendeu muito com a música e pegou muitas coisas da música. Né? E então, nos anos 80, por exemplo, o FM não falava de futebol. Absolutamente não. Porque era outro mundo, era um mundo separado, né? Porque teve uma construção, e a construção tem a ver com música, tem a ver com dinheiro. Tem a ver com dinheiro e tem a ver com tocar muito, passar muito futebol na TV. Né? Aí tem toda uma de como a Sky Sports da Inglaterra fez isso. Né? Inclusive, a Sky sacou o seguinte. Basicamente, como é que o futebol ficou desse tamanho? A Sky sacou que ela tinha, em vez de comprar os direitos de futebol do mundo todo, ela ia dar muito dinheiro para os times do campeonato inglês. Em primeiro momento, ela comprou os direitos de alguns campeonatos da Europa. Ela disse, vamos dar muito dinheiro para os clubes. E dando muito dinheiro para os clubes vão contratar grandes jogadores. E eles vão ser clubes internacionais. Então, quando um clube da Inglaterra contratar um jogador do Grêmio, um jogador do Inter, o torcedor do Inter ou do Grêmio vai ver aquele jogo na TV porque o jogador jovem que cresceu no clube dele está jogando naquele clube. E assim a gente sabe que os clubes são multinacionais, e aí se começou a contratar asiático, né? É só por isso que os clubes contratam esses jogadores. Né? Porque daí eles têm o mercado e eles conseguiram criar um mercado que deu muito dinheiro e muito retorno de audiência global. E aí se criou os times globais e o futebol ganhou o tamanho que tomou por conta disso. A música foi... E aí a música, além disso, além de se tornar de graça, ela começou a ter concorrência. Tem uma questão que eu gosto muito de falar também, que eu acho que as pessoas pouco ou nunca se dão conta, que o Facebook... hoje, o que é mais... O que as pessoas fazem mais hoje? Ouvem música ou navegam numa rede social, no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram? Elas navegam nas redes sociais, né? Muito claramente. A música está ali como trilha sonora, mas não é o foco disso. E as redes sociais têm uma característica clássica das rádios mais legais. Uma rádio mais... mesmo das rádios não tão legais, mas que seguiam o top 40. A gente nunca sabia, quando ouvia a rádio, que música ia tocar depois. Que é uma coisa muito legal, né? Que é a coisa da surpresa. Sim. E o Facebook, o Instagram e o Twitter tem isso também, porque nunca ele é igual. O próprio Google que eu abro aqui no meu computador não vai ser igual ao que vai abrir no teu computador se a gente pesquisar Inter e Flamengo. Vai aparecer notícias diferentes, né? Para cada um. E as redes sociais têm essa dinâmica de uma notícia... Tu nunca sabe qual é a outra notícia que vai aparecer. Isso é sensacional. Isso é muito parecido com as músicas... As rádios de música faziam, né? Encadeando uma música depois da outra. Então assim, até o pensamento dela meio que se leva para lá. E aí eu falo que o moleque hoje, o moleque não faz mais nem isso, né? Já largou o Facebook, assim, né? Mas que consome rede social, quem consome rede social, é muito mais interessante consumir rede social do que música. Até porque nas redes sociais também as pessoas vão indicar músicas. Sim. Né? E sem falar de videogame, né? Que é outro... Assim, as novas tecnologias também concorrem com a música, né? E fazem a cabeça de muita gente, né? E aí, por isso, hoje a gente tem as pessoas consumindo muita música, evidentemente, ouvindo muita coisa, mas com elas pouco são unidas pela música. Eu acho que aí o último movimento de unir tribos, uma velha palavra dos anos 80, que incrivelmente voltou depois, né, voltou no século XXI, desmontou e montou, são os chamados indies, ali no começo dos 2000. O indie é o cara que gosta de música acima de tudo. Um moleque indie assim, gosta, consome, eu gostava, consumia. Eu acho que ali ainda tinha uma movimentação muito em torno de música. Hoje em dia eu não vejo mais isso, das pessoas... E eu acho que isso tem a ver com essa falta um pouco essa falta de romantismo que eu falo, da relação de posse e de saber também o seguinte: para eu ser um cara legal, eu tenho que gostar de determinado tipo de música, né? Tem que pertencer àquilo ali. O pertencimento e posse são palavras importantes nesse processo aqui, né? Tá, e quando é que tu vai lançar o livro sobre a mulher de 22 anos? A mulher de 22 anos? Não, esse livro aqui não é nem eu que vou lançar. Esse livro está sendo escrito há muito tempo. Esse livro está sendo conversado há muito tempo, mas não é... A gente não falou que não ia falar daquele período em que morávamos juntos, não? Não, esse é outro período, cara. Eu já escrevi 10 livros, é muito legal isso também. Mas você tem em torno da música.
Não, menos até. Não, teve do futebol também, né? Eu escrevi 3 livros do Grêmio. Um livro do Centenário, o Imortal Tricolor, depois um livro sobre o Estádio Olímpico e um livro da coleção 10+. Eu escrevi a biografia do Nenhum de Nós. Eu escrevi um livro bem comercial aí para uma empresa de calçados. Escrevi um livro da música eletrônica, escrevi a biografia do Pedrinho, que é o Transação. Participei estou lendo aqui que eu sempre esqueço o nome desse livro. Um livro de futebol que tem 13 escritores, organizado pelo Peninha Bueno também, que eu escrevi a relação de futebol e música, que tem lá Ibsen Pinheiro, Jorge Furtado, Davi Coimbra, Paulo César Vasconcelos, fotos do grande Fernando Bueno. Então é um livro muito legal. Escrevi o livro de 100 anos da Federação Gaúcha de futebol também. E tem um livro que eu escrevi que é sensacional, que eu gosto muito também, que foi o meu livro que mais vendeu, que é um livro chamado Segredo Rebelde. Que eu, quando estava em São Paulo, fui convidado para ser o roteirista de uma novela, que era a adaptação da novela Rebelde para o Brasil, que era um grande sucesso na Argentina. Foi muito legal aí também, eu que escrevi, fiz piloto, passei uns dias lá, um período em Buenos Aires conhecendo o povo. Era muito legal porque era uma banda, né? Era uma banda que se formava, a banda fez muito sucesso depois. Eu lembro. E foi interessante, porque a gente, na verdade, chegou a ser... O SBT chegou a comprar... Né, assim, foi um fenômeno absurdo, Rebelde, né? O SBT chegou a comprar os direitos nossos e depois acabou dando uma questão interna lá. E aí... Foi muito louco isso, porque quando a gente fechou tudo com a Argentina, é uma espécie de Xuxa da Argentina, a Cris Morena, uma grande produtora, era apresentadora de TV infantil, e o Rebelde é a continuação do Tiquititas, né? Ela criou o Tiquititas e depois criou o Rebelde. E aí quando a gente fechou tudo, só faltava o Silvio Santos olhar e dar o aval. O Silvio Santos deu aquela histórica entrevista em Los Angeles: eu acho que eu vou morrer. E aí a gente tinha que esperar pro cara assinar tudo pronto, diretor, atores. Cara, muito louco isso, assim. Teve uns atores que... E aí eu participei muito de todo o processo, fazer o roteiro, a adaptação, aí escolhi ator. Foi muito legal essa história. E eu escrevi um livro sobre isso, na editora do André Forachelli também, que é um cara muito legal também. Eu contei essa história pra ele, assim, ele disse: cara, tem que escrever um livro disso. Vendeu 9 mil livros, que loucura, né? Rebelde era uma beleza. O livro não vende muito, mas esse foi bem legal. Mas esse livro outro aí eu não vou falar. Assim, se eu tivesse capacidade que eu não tenho, eu escreveria um livro sobre a Semana de Arte. É disso que você está falando, né? Sobre a Semana de Arte Moderna de 22, né? Não é? Não era bem isso. Não era bem isso. Era sobre realmente as mulheres de 22 anos. Aquela tese que tu ficava dissertando. Mas essa tese não é minha, essa tese é tua. Lá no OCIP. Lá no Elo Perdido. No Elo Perdido não, e depois no OCIP. Essa tese é o seguinte: essa tese que é do Mauro Borba, não é minha. Começou, é sobre as especificidades... Não, eu só dava uns pitacos. Tá bom. As especificidades das mulheres de 22 anos. Quando éramos jovens, né? Mais jovens, ainda somos, ainda bem, mas... aliás, essa é uma geração que é a primeira geração, nós somos de fato a primeira geração do rock, né? Então a ideia de ter mais idade e de permanecer jovem, assim, de fato, nós somos a primeira geração que muito carrega isso como geração, como um todo, não como algumas pessoas específicas, né? Eu moro num prédio mora o Vitório Gueno, que tem 94 anos, é um grande artista e ele caminha mais rápido do que eu, acho um cara espetacular. Tu vê uma jovialidade no senhor de 94, né? Sem falar que também mora o Dante Longo aqui. Mora o Dante Longo, é verdade, grande Dante. O Mauro conta muita história desse prédio aqui também, né? Num dos primeiros livros dele, né? No livro da Ipanema, que ele já conta que conheceu uma parte do pessoal do rock de Porto Alegre aqui nesse prédio que fica na Duque de Caxias. O Dante Longo eu conheci numa festa de garagem desse edifício, né? Eu com o disco do Zé Ramalho embaixo do braço. É verdade, cara. E depois o Dante acabou se tornando um produtor do Nenhum de Nós, e o Tedi, o Sadi. Então, cara, mas assim, essa discussão dos 22 anos, eu acho que ela começou no apartamento lá da Casemiro de Abreu, aí ela se espalhou pelo Elo Perdido, aí depois pelo Ocidente, pela Lancheria do Parque, pelo Magazine, aí depois pelo
Depois, do que a gente teve depois? Esqueci o nome pelo Garagem Hermética, depois foi pro Beco, depois ela voltou pro Ocidente, depois ela foi no Garagem eu já estava mais afastado. Eu já não fui muito. Não, e o OCIP, claro, o OCIP eu acho que foi o ápice da discussão, da amarração final, assim. Mas isso vai ficar para um próximo episódio, que daí, para não ficar muito longo, a gente então retoma esse assunto no próximo episódio. A gente já começa por aí. Então... Cara, no próximo episódio não, eu prefiro contar, já que a gente está nesse apartamento aqui, o meu passeio com Nando Reis pelo centro de Porto Alegre à meia-noite de um domingo. Rapaz, é uma fauna espetacular. Aquela que o Ney Lisboa falava lá a ensandecida do Ocidente, não era só no Ocidente, não, é sensacional, cara. O centro é peculiar, né? Muito interessante, muito interessante. E o Nando é uma figura muito especial também, muito carismática e com sua própria loucura, né? Isso é uma coisa muito legal, né, Mauro? Acho que pra gente fechar aqui, mas o fato de a gente ter muita relação com o artista é conseguir entender entender não, né? Mas conseguir observar, pelo menos, e conviver de alguma forma com cabeças muito especiais, assim, muito especiais, sabe? De todas as pontas, assim. Hoje eu estava falando com um escritor, com o Paulo Scott, que é meu grande amigo, que figura espetacular, assim. Eu tô com o pôster do Vicious aqui, porque ele me lembrou do Vicious. Aí eu lembro do Vander Wildner, né? Eu lembro disso. E como tem... E lembro, aliás, de um artista especificamente que eu não quero deixar de falar aqui agora, que Porto Alegre tem umas coisas malucas, assim, né? O Paixão Cortes tem ponte, que é um cara espetacular também, né? Mas enfim, que tem o seu legado, tem a estátua e tal. Mas, tem um artista que é recente, que talvez dos artistas do Rio Grande do Sul foi o mais impressionante com quem convivi, e que eu vi a loucura artística dele, que era o Nico Nikolaevski, né? Pô, o Nico era um cara que tinha que ser nome de entrada da cidade aqui, cara, do viaduto da cidade, sabe? Porque é um cara universal. Como Porto Alegre é uma cidade provinciana, talvez ele fosse universal demais para a cidade, né? Mas ele consegue ser um cara absolutamente genial, que conseguiu criar, junto com o Ike Gomes, que tu já entrevistou, inclusive, né? Tu recuperou a entrevista do Ike, não? Não, vou ter que fazer de novo. Fazer de novo. Mas conseguiu criar uma das coisas mais espetaculares que essa cidade já teve, totalmente universal e totalmente local, né? Que é que foi o Tangos e Tragédias, né? Um dos clássicos da cultura. Como é legal isso, poder ter convivido, ter convivido e continuar convivendo com essas pessoas que têm uma visão diferente sobre o mundo, né? Como isso é importante para nós. E como a música, né, que afinal é o que nos une, né, e como a música foi importante nesse processo, né, e já não é mais como era antes. Sim. E, bom, futebol não vamos falar, né, porque eu acho que não é necessário no momento. E então a gente termina por aqui esse episódio. Agradeço aí a participação do Marcelo Ferla no nosso The Borba Cast, que é aí uma nova forma de fazer rádio, né? Que não é rádio, mas que é a conversa no rádio, a conversa na internet, enfim. Como é que era o teu programa, aquele na Ipanema? Praticamente, não, tinha Noite Alta. Noite Alta foi o primeiro programa que eu fiz, aí começou na Bandeirantes, né? Isso. Na Ipanema ele já não existia mais. Que era de entrevista, né? Que era de entrevista. Praticamente mas rodava Noite música Alta, também, né? E tal. Sim, aqui não roda música, mas a gente pode descer depois ali. Posso botar um som aqui para ouvir antes. Depois a gente pode descer ali para continuar. A gente vai falar de futebol, off the record aqui, e tomar uma cerveja. No justo. Valeu, Ferla. Valeu. Ok, pessoal, então foi o episódio dessa semana aí do BorbaCast, né, com o Marcelo Ferla. E quem quiser entrar em contato para trocar uma ideia, sugerir alguma coisa, enfim, conversar, os endereços são os seguintes: Twitter é Mauro Pop Rock, o Facebook e Instagram Mauro Borba, e o e-mail mborba@mixfmpoa.com.br. Era isso, então. Por hora, voltamos na semana que vem com mais um entrevistado, com mais um bate-papo aqui sobre as coisas culturais, artísticas e entretenimento da nossa Porto Alegre, do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Brasil. Até lá, então.